Gênesis capítulo 30. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Vejamos, percebendo que não podia gerar filhos, Raquel tornou-se invejosa da sua própria irmã. Veja só. Então Raquel teve inveja de Lia, sua irmã, do mesmo modo que Jacó sentiu inveja do seu irmão mais velho, Esaú. Entendeu? A reivindicação de Raquel tem um profundo e trágico sentido profético. Veremos no capítulo 35, no versículo 16 a 19, que se trata da morte de Raquel. Eles partiram para Betel e Raquel começou a dar à luz, deu o filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Voltando aqui, Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Vejamos, Jacó sempre tentou obter sucesso mediante seus próprios esforços, mas chegou o dia em que foi preciso reconhecer que a bênção dos filhos, assim como qualquer outra bênção, só pode vir de fato de Deus. No futuro, José repetiria essas palavras. Versículo 3. Então Raquel lhe propôs: eis-me a serva Bila, tem relações sexuais com ela, e que ela dê à luz sobre meus joelhos, por ela também eu terei filhos. Raquel lhe deu, pois, como mulher sua serva Bila, e Jacó deitou-se com ela. Bila concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel exclamou: Deus me fez justiça. Raquel exclamou: Deus me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Por isso, ela lhe deu o nome de Dan. Então, Jacó ficou indignado e disse: por acaso eu estou no lugar de Deus, que não a deixou ter filhos? Daí Raquel falou: olha, aqui está a minha serva Bila, deite-se com ela, tenha filhos com ela. Eu os criarei como se fossem meus filhos. Assim Raquel deu sua serva Bila a Jacó por mulher. Jacó deitou com ela, Bila ficou grávida e deu um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me julgou, ouviu a minha queixa e deu-me um filho. E ela colocou o nome nele de Dan. Continuando, versículo 7. Bila, a serva de Raquel, engravidou mais uma vez e deu a Jacó o segundo filho. Então declarou Raquel: eu lutei contra minha própria irmã, as lutas de Deus, e prevaleci. E ela o chamou de Naftali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tornou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: bem-aventurada sou, e ela lhe deu o nome de Gade. Zilpa, a serva de Lia, concebeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia: eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz. E o chamou de Asser. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Ruben encontrou nos campos algumas mandrágoras e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel pediu a Lia: dá-me por favor as mandrágoras do teu filho. Mas Lia lhe contestou: não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras do meu filho? Então Raquel lhe propôs: pois bem, que Jacó durma contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao encontro e lhe deu a notícia: é preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho.
e ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu o pedido de Lia, ela concebeu mais uma vez e gerou um quinto filho para Jacó. Então declarou Lia: Deus me deu um pagamento por ter concedido minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Mais tarde Lia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E afirmou Lia: Deus me concedeu um belo presente, desta vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Por esse motivo ela deu o nome de Zebulon a este filho. Depois deu à luz ainda a uma filha e pôs-lhe o nome de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel, Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. E deu o nome de José ao seu filho, profetizando: que Yahvé, o Senhor, me deu outro filho. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir, que eu volte para minha casa em minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas tais te servi todo esse tempo, e meus filhos, para que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto te servi. Então Labão solicitou: se encontrei graça aos teus olhos, peço-te que fiques em minha casa, pois, por intermédio de presságios, descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. Presságio, o mesmo significado de adivinhação, é a tentativa de descobrir fatos desconhecidos ou futuros por meios mecânicos, pela interpretação de agouros ou ainda mediante o uso de algum tipo de poder sobrenatural. Atos 16:16. A adivinhação e qualquer outro misticismo eram terminantemente proibidos em Israel. Levíticos 19:26. Por demonstrar a crença pagã de que o mundo é governado por forças malignas e, portanto, não mediante a soberania de Yahvé, o Senhor Deus. Por outro lado, a bênção de Deus sobre Jacó e a sua descendência já se fazia sentir nitidamente por onde quer que passassem. E acrescentou ele diante disso: fixa-te meu salário e eu te pagarei. Ao que Jacó respondeu: tu bem sabes de que maneira te servi, e como teus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. Versículo 30. O pouco que possuías antes da minha chegada aumentou extraordinariamente, pois de fato o Senhor te abençoou depois que vim para servir-te. Contudo, quando trabalhei em favor da minha família, então Labão lhe propôs: o que desejas que eu te dê? Jacó replicou: nada terás de me pagar, se fizeres por mim o que te vou solicitar, e voltarei a apacentar teu rebanho. Passarei hoje por todos os teus rebanhos, e separarei para mim, do meio deles, todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras malhadas e salpicadas. Eles serão, pois, o meu salário. Assim a minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando vieres verificar meus rendimentos. Se houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados, ou não tenham manchas, o Senhor poderá considerar que foram roubados. Ao que respondeu Labão: de acordo, seja como propuseste. Naquele mesmo dia Labão separou com cuidado para si todos os bodes que tinham listas ou manchas, todas as cabras que possuíam pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os deixou sob os cuidados e guarda de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a uma distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar todo o restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó apanhou galhos verdes de
e estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época em que os animais costumavam se acasalar, os animais vinham beber e cruzavam diante dos galhos, gerando filhos listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia que esses ficassem próximos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim reuniu o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho junto aos bebedouros, a fim de que se acasalassem perto dos galhos marcados. Todavia, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Dessa maneira, os animais fracos eram separados para Labão, e os mais fortes seguiam para Jacó. Versículo 43. Assim, Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras, e a ser proprietário de muitos escravos e escravas, camelos e jumentos. Aqui concluímos Gênesis 30.